É hoje que vão cair os mitos sobre ansiedade, então? Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Renan Fileto, eu sou formado em Ciências Sociais e Psicologia. E nesse canal a gente fala sobre psicologia, comportamento e sociedade. Pessoal, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e a galera que votou decidiu que, para começar, seria legal que a gente falasse sobre temas relacionados à saúde mental. Um dos temas que costuma ser mais pedidos é ansiedade, e eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo se considera uma pessoa ansiosa. Bom, então vamos entender o que é ansiedade para a gente saber se de fato a gente é ansioso ou não. Pessoal, antes de qualquer coisa, é legal dizer que a ansiedade ela não é uma coisa ruim, tá? Ansiedade é um processo, sentir ansiedade é um processo normal do nosso corpo. Isso porque a ansiedade no passado teve valor de sobrevivência para os nossos ancestrais. Então, esse processo fisiológico ele foi passado adiante porque ele teve valor de sobrevivência, de fato, né? Ele ajudou a galera a vencer a natureza e vencer os predadores. Outra coisa legal para falar de cara é que a ansiedade ela não costuma ter uma causa interna. Como, na verdade, né, todos os comportamentos humanos não têm causas internas, mas a gente vai chegar lá ainda. Então, quando a gente tenta entender o que é a ansiedade, a gente tem que entender ela como uma coisa relacional. A ansiedade é uma resposta que um organismo tem a eventos ambientais, a coisas que estão acontecendo em volta dele. Então, você não nasceu uma pessoa com nível de ansiedade além da conta. Você nasceu com um processo fisiológico chamado ansiedade, e que aparece talvez em situações que não deveriam, ou às vezes em uma intensidade que não deveria. Mas tá, qual que é a definição de ansiedade? A ansiedade tem sido definida como um estado emocional desagradável que normalmente é acompanhado por um desconforto físico. Ou seja, a gente tem questões psicológicas e emocionais que são acompanhadas por uma sensação que a gente não gosta de sentir, como um desconforto de fato. Esse estado psicológico e emocional, normalmente ele está relacionado a eventos futuros e a gente sente que a nossa reação muitas vezes é desproporcional à importância ou, sei lá, ao perigo que esse evento futuro representa. Eu costumo colocar também para os meus clientes que a ansiedade está muito relacionada a controle. Normalmente a gente se sente ansioso para se preparar para uma situação, para ter um pouco mais de controle, ou uma sensação de controle, né? E tendo esse controle para conseguir evitar algum evento, alguma coisa que é indesejada, que a gente não quer que aconteça. Ah, Renan, mas tem a ansiedade boa, né? Quando a gente vai ganhar um presente, quando vai chegar a data de aniversário. Beleza, isso é mais uma prova de que a ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. Mas hoje aqui o foco é quando a ansiedade causa desconforto e sofrimento. Para a gente entender a ansiedade, a gente precisa olhar 3 níveis que eu já conversei com vocês aqui em outros momentos e que vocês vão me ouvir falar muito, que são os níveis biopsicossocial, ou, como a gente fala na análise do comportamento, filogênese, ontogênese e cultura. O que a ansiedade tem de biológico ou de filogenética, como a gente diz, né? Bom, a ansiedade é um processo do nosso corpo que nos prepara para o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Então, em frente a uma ameaça ou imaginando uma ameaça, a gente tende a decidir muito rapidamente se a gente vai lutar contra aquilo ou fugir daquilo. Percebam quanto isso tem um valor de sobrevivência muito grande quando a gente fala da natureza, por exemplo. O ser humano não é o animal mais forte da natureza. Então, a ansiedade, essa coisa de preparar a gente, é muito legal. Porque muito rapidamente o nosso corpo já define que aquela é uma situação de luta ou fuga e já começa a disparar um monte de coisa no nosso organismo para a gente lidar melhor com aquilo. Então a gente fica com os sentidos mais aguçados, a gente fica mais atento. Se é um predador, um inimigo que a gente consegue enfrentar, a gente vai estar mais preparado para lutar. Se é um animal, um predador muito perigoso, porque como eu falei, a gente não é tão forte assim, a gente também está preparado para fugir. Entendem como isso é fundamental para um primata como nós, que não é tão forte assim? No nível psicológico, a gente pode falar da ansiedade
relacionado a tudo que envolve relações e as obrigações que a gente tem no mundo moderno, né? Então, normalmente a ansiedade está relacionada a pessoas, né? Então, namoro, casamento, amizade, família, isso provoca reações de ansiedade. Ou quando a gente fala de coisas importantes, né? Outras coisas importantes, na verdade, como trabalho, carreira, como grandes eventos, como situações onde a gente vai ficar exposto e por aí vai. Nessas situações, a gente também fica ansioso nesse sentido de tentar se preparar para aquilo. Nem sempre dá certo, mas o mecanismo é o mesmo. E o que a ansiedade tem a ver com o terceiro nível, né? A gente falou de filogênese, ou biologia, a gente falou sobre ontogênese, né? Ou psicologia, história de vida e tudo mais. E agora a gente vai falar sobre cultura. O que a ansiedade tem a ver com a cultura? Vamos lá, né? A ausência de segurança, ela é a marca das sociedades atuais. É muito complicado a gente sair de casa e ter plena certeza de que não vai acontecer nada com a gente. Então, o que a gente pode deduzir disso? No mundo que a gente vive atualmente, a ansiedade tem sido aumentada cada vez mais, justamente porque a gente sabe que saindo de casa a gente pode encarar algum perigo. Então, a falta de segurança das sociedades atuais, da nossa cultura de arma, que está muito ganhando poder agora, né? Tudo isso faz com que a gente seja, de fato, seres mais ansiosos. Não tem como a gente esquecer que o mundo em volta é perigoso. Então, nós estamos, de fato, mais ansiosos por conta de tudo que a gente vê em telejornais e que a gente fica sabendo. Quanto mais segura é uma sociedade, menos ansiosos vão ser os seus integrantes. Então, o que a gente precisa entender? A ansiedade em si não é o problema. Ela, muito pelo contrário, né? Ela ajudou a gente em muitos momentos ao longo das eras aí. O que a gente precisa entender, e é o que a gente trabalha muito em clínica, é por que a gente está ansioso? O que está acontecendo na nossa vida que está tornando a gente cada vez mais ansioso? Vou dar um spoiler para vocês, tá? Normalmente tem a ver com segurança mesmo, tem a ver com trabalho, tem a ver com tudo isso que eu já falei para vocês. A relação entre organismo e eventos em volta é que torna alguém mais ou menos ansioso. Então é aí que a gente tem que olhar. Lógico que muitas vezes a gente toma remédio para ansiedade, mas é para controlar quimicamente essas reações. Mas no fim das contas mesmo, o ideal é que a gente trabalhe a relação entre situação e ser humano, entre contexto de vida e pessoa ansiosa. Então, gente, para encerrar, eu vou ler algumas respostas aqui que o pessoal me mandou lá no Instagram, quando numa caixinha de perguntas eu pedi para a galera contar em que situação que eles ficavam ansiosos. Então vamos ver se bate um pouquinho com o que eu falei. A Franci Rocha, gente, Franci Rocha 1, falou que a ansiedade dela é com excesso de pensamentos e eles ficam tão acelerados que ela não consegue focar. Muito provavelmente, esses pensamentos estão relacionados a coisas que ela acha que são importantes. Então são eventos que ela vai ter que resolver provavelmente na vida dela. Bate com o que a gente conversou. A gente tem também a Mave Dolin, que é a Marcela, e ela falou, eu fico ansiosa ao fazer uma entrevista de emprego ou coisas relacionadas a trabalho. Lembra? Trabalho é muito importante, gente. A gente não consegue ficar sem trabalhar. Então, o que é importante, a gente quer que dê certo, a gente quer controlar, a gente fica ansioso. Eu falava muito para os meus alunos, quando eu dava aula, que para você não ficar nervoso numa entrevista de emprego, era só você fazer uma entrevista para um lugar que você não quer trabalhar. Porque se não tem importância, não gera ansiedade. A gente tem o Tom também, Tom Gessé, que falou que quando ele é avaliado, ele sente ansiedade. De novo, dentro do que eu falei, né? A gente quer tentar controlar para não ter a resposta, a consequência ruim. Então a gente fica ansioso. A Fer falou que geralmente quando ela está sobrecarregada de atividades para fazer, faculdade, trabalho, etc. De novo, coisas importantes. A Ana Gabriela falou, em qualquer evento fora da minha rotina e no trabalho. Gente, por que a fuga da rotina causa ansiedade? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O nosso corpo tem menos probabilidade, menos possibilidade de prever. Se ele não consegue prever, ele vai tentar preparar a gente para tudo. E aí a ansiedade vai a mil, né? A Márcia falou que ultimamente ela está ficando ansiosa
porque ela está esperando o resultado do vestibular para entrar na faculdade. Não temos controle, ficamos assim. O César falou que antes de qualquer evento que faça ele sair de casa. Isso é uma coisa muito importante também, gente. Pessoas que são introvertidas, normalmente elas sentem ansiedade porque elas estão indo ter contato com outras pessoas, e se tem um bicho que não dá para controlar é o ser humano, né? A Dani Andrade falou que quando alguma coisa que ela planejou para o dia ou semana não sai da forma planejada. Gente, clássico, tá? Pessoas que são muito organizadas e muito planejadas, elas têm resposta de ansiedade quando as coisas fogem do que elas estavam esperando. Por quê? Porque fugir do que elas estavam esperando significa fugir do controle delas. A Laís falou que fica ansiosa quando algo importante vai acontecer, que é o resumo de tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Então, gente, eu não vou ler todos aqui. Obrigado a todo mundo que mandou as respostas para as perguntas. Vai ter muita situação e muita oportunidade para vocês participarem e o nome de vocês entrar aqui no vídeo. Eu não vou ler todos porque senão vai ficar muito longo, mas eu agradeço de coração mesmo todo mundo que participou, que trouxe os relatos. Oportunidades não vão faltar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o que é a ansiedade, essa resposta que a gente tem para se preparar para as coisas, para tentar controlar e prever um pouquinho melhor tudo. Com isso, eu vou me despedindo de vocês no vídeo de hoje. Coloquem aqui nos comentários dúvidas, angústias, como que é a ansiedade para vocês, quando que ela aparece. Vamos continuar o papo aqui nos comentários. Não esqueça também de seguir o canal, de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Beleza? Um abraço então e a gente se vê na próxima.